Bom, retornando à nossa videoaula, agora nós vamos falar especificamente da NR32, que trata da segurança e saúde no trabalho, e aí essa NR é específica para nós trabalhadores da área de saúde. Ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde de modo geral. Então, como eu disse, essa norma ela é específica para todos os trabalhadores da área de saúde, né? Ou para aquelas pessoas que desempenham alguma atividade no campo, né, da saúde também, mesmo que não seja diretamente um trabalhador de saúde. A NR32 ela é tão importante que ela também faz uma interação com as outras normas regulamentadoras, né? Ela traz para si o que está previsto em outras normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras que exercem uma interação direta com a NR32 é a NR4, dos Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT, a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA, NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, a NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, e a NR9, que trata do Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, o PPRA. E aí a gente já conhece quais são os nossos riscos ambientais, né? Riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidente. Em relação à aplicação da NR32, ela é de responsabilidade solidária, ou seja, ela é de responsabilidade tanto de quem contrata, tanto de quem é contratado. Ela é de responsabilidade tanto da empresa quanto do trabalhador também, né? Deve ser observada também para trabalhadores de empresas contratadas, inclusive cooperados, ou seja, inclusive os terceirizados também devem cumprir o que está prescrito na NR32. É importante a consciência e a participação dos trabalhadores, porque se cada trabalhador cumprir o que está prescrito, ele não está protegendo nem só a si mesmo, mas toda a equipe. Então, essa NR exige uma colaboração mútua entre trabalhadores e empregadores também. Quais são os objetivos da NR32? Ela trata da implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de serviços de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde de forma geral. Qual é o campo de aplicação dessa norma regulamentadora, então? Como a gente já sabe, o campo de aplicação é nos serviços de saúde. Qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Então, sempre que a gente tiver uma edificação e nesta edificação, seja um prédio, e neste prédio ou local existir a prestação de serviços de saúde, nesse local deve ser aplicado o que está disposto na NR32. Ela também aborda alguns riscos, né, em relação à saúde do trabalhador. Quais são esses riscos? Ela aborda o risco biológico, ela aborda o risco químico e o risco físico, neste caso para radiações ionizantes. Na interação da NR32 e do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o que está previsto na norma regulamentadora 9, ela deve conter identificação dos riscos biológicos mais prováveis, considerando fontes de exposição em reservatórios, via de transmissão e de entrada, transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, ou seja, características aí relacionadas àquele micro-organismo, sua capacidade de transmissão, a sua capacidade de causar doença e a intensidade, né, da doença que esse micro-organismo pode causar. Persistência dele aí, quanto tempo ele vai durar no ambiente. A gente sabe que quanto mais tempo o micro-organismo se mantiver no ambiente, maior a chance de causar doenças. Também vai tratar do estudo epidemiológico e dados estatísticos, ou seja, estudos que visam conhecer esses dados relacionados aí ao micro-organismo e à sua capacidade de causar doença, e outras formas, né, e outras informações científicas relacionadas também ao ambiente e aos agentes patogênicos.
ao programa de prevenção de riscos ambientais também deve conter avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando a finalidade e descrição do local de trabalho, para que serve esse local de trabalho. É uma clínica de estética, é uma clínica de hemodiálise, é um posto avançado de saúde, é uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, é um centro cirúrgico. Então, ela também visa conhecer a finalidade e descrever qual é a função desse local. Organização e procedimentos de trabalho, o que acontece nesse local, qual é a possibilidade de exposição, lembram daquelas esferazinhas do mapa de risco? Esfera pequena, risco pequeno, esfera média, risco médio, esfera grande, risco grande. Então, existe essa possibilidade de exposição de acordo com a quantidade, com a quantitativo de riscos que existem e com a gravidade que o trabalhador pode ser submetido a esse risco. Descrição das atividades e funções de cada local de trabalho e quais são as medidas preventivas aplicáveis para o seu acompanhamento. Em relação ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, no que está previsto na NR7, ela deve contemplar também. Na NR32 a gente pode encontrar o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, a localização das áreas de risco, qual setor é mais crítico para determinado tipo de acidente dentro do ambiente de trabalho, a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco que estão expostos. Então existe um cadastrozinho que diz quem é o trabalhador, qual é a função que ele desempenha, qual setor ele trabalha e qual é o risco existente nas atividades que ele desempenha. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação, aquelas vacinas que nós já conhecemos quando nós falamos dos riscos biológicos. Hepatite B, DT, né, que é a dupla também de tétano e difteria, a tetraviral, a tríplice viral, enfim, todas essas vacinas que são recomendadas para os trabalhadores. Também com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar nesse PCMSO os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconvenção das doenças. Quando a gente falou, por exemplo, em casos de acidentes com material biológico, né, de pacientes contaminados. O que o trabalhador precisa fazer? A emissão da CAT, o encaminhamento para o CTA, para que passe por uma consulta por infectologista e faça o tratamento com a profilaxia pós-exposição também, principalmente para HIV. Enfim, tudo isso aí consta no PCMSO e também é previsto na NR32. Para as medidas de contaminação do local de trabalho, caso haja algum derramamento de solução ou contaminação por micro-organismos, né, nas estruturas, no chão, nas superfícies, enfim, em todo o ambiente. E também o tratamento médico de emergência para os trabalhadores que venham a se acidentar. Ela também fala da identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência a esses trabalhadores em caso de acidente, as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores, a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobulinas, de vacinas, ou seja, de soros, de vacinas, de medicamentos que são necessários no caso de ser passivo de atendimento de urgência para esses trabalhadores também. Em toda a ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. A gente já até falou sobre isso. Todo empregado tem o direito de ter o seu acidente registrado e todo empregador tem a obrigação de registrar um acidente de trabalho através da utilização da CAT. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, deve ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas em linguagem acessível das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Então, a NR32, em parceria, digamos assim, com o PCMSO, também garante
né, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente e adequado para a atividade que o trabalhador realiza. Além disso, as instruções para a utilização correta desses EPIs devem estar disponíveis de forma acessível ao trabalhador para ser consultado sempre que haja necessidade. Em relação ao risco químico, o que a NR32 traz? Ela traz também a necessidade de adequação dos rótulos dos produtos químicos, das embalagens desses produtos, da capacitação continuada para a utilização dos produtos químicos. Sempre que a empresa for utilizar um novo produto químico, ela precisa dar capacitação aos trabalhadores que serão responsáveis pelo manuseio e utilização desse produto. Também deve manter atualizadas as medidas de proteção, garantir segurança nos locais de armazenamento de gases medicinais, de medicamentos e das drogas de risco, dos gases e vapores anestésicos, de quimioterápicos e antineoplásicos, né, ou seja, as medicações para combate do câncer, procedimentos operacionais em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou acidentes pessoais. Tudo isso aí é o que a NR32 traz relacionado ao risco químico. Relacionado aos riscos ionizantes, que são, no caso das radiações aí, né, ionizantes, que são aquelas radiações emitidas principalmente por aparelhos de diagnóstico por imagem, que são aparelhos que podem aí submeter o trabalhador a riscos físicos, né? O que a NR32 traz? Ela traz o plano de proteção radiológica, que está dentro do plano de prevenção a riscos ambientais, dentro do próprio PCMSO. Ela trata da monitorização individual e diárias, ou seja, a monitorização do trabalhador e também das áreas, no caso da absorção de radiação. Ela traz também dos equipamentos de proteção aí para a radiação, capacitação, ou seja, todo trabalhador deve ser capacitado para a utilização de equipamentos, para o manuseio de instrumentos, para também novas normas de segurança que podem ser e devem ser adotadas naquele setor. Também existe o serviço de medicina nuclear, né, que é o serviço que trata do manuseio, do descarte, né, desses resíduos radioativos aí, do serviço de radioterapia e radioproteção, né, serviços de radiodiagnóstico médico e serviços radiológicos, né, de diagnóstico odontológico. Outros assuntos que podem ser abordados também na NR32. Trata dos resíduos. Lembra que a gente já estudou sobre resíduos dos serviços de saúde. Trata também das condições de conforto por ocasião das refeições. Então, ela ainda traz como deve ser regido aí as normas para a utilização dos refeitórios, dos locais de descanso, né, dos trabalhadores de saúde, os confortos. Ela também trata das normas que devem ser cumpridas para utilização e manutenção das lavanderias, também da limpeza e conservação dos ambientes e da manutenção de máquinas e equipamentos. Então, a gente consegue entender que as normas regulamentadoras, elas são normas que visam garantir ao trabalhador uma segurança e obrigar o contratante, ou seja, as empresas, a cumprirem essas normas de forma que os trabalhadores possam atuar da forma com menor risco possível, risco à saúde e risco de acidente também. Então, a NR32 ela é específica para os trabalhadores de saúde, então ela é uma lei que também faz parceria, digamos assim, com outras normas regulamentadoras para que seja cumprida as normas de segurança para garantir a saúde do trabalhador de saúde. Então, a gente entende que, para refletir aqui, quando fazemos a coisa certa, nos sentimos bem, não só por colaborar com o nosso bem-estar, mas também com o dos outros. Segurança, além de uma questão de educação, é uma questão de empatia. A gente viu que as normas regulamentadoras, principalmente a NR32, ela deve atuar de forma colaborativa, né? Em que o trabalhador colabora com o seu colega e também colabora com o empregador. Então, a gente tem aí um ciclo dessa relação do colaborador, né, com a equipe e também com o seu contratante, com a empresa em que ele trabalha. E a mesma coisa, a empresa atua direto com a coletividade e também com cada indivíduo,
Então é mais uma questão de empatia mesmo, sabendo que ao se proteger, ao cumprir as normas regulamentadoras e as normas de biossegurança, o trabalhador não protege somente a si, mas ele também protege os outros membros da sua equipe. Então nós finalizamos por hoje essa videoaula. Eu vou mandar a atividade para vocês no e-mail e nós retornamos com os próximos conteúdos. Tenham um bom dia e muito obrigado pela atenção de vocês.